Eu vou te contar uma história que me aconteceu alguns meses atrás e que tem a ver com você, empresário, e com quem quer vender mais e que talvez está travado, talvez está olhando para o seu processo de vendas e fala assim, cara, eu já comprei tanto curso para o meu time de vendas, é tanta mentoria, eu tenho o coach A, o coach B, é o livro X, Y, é o script tal, e eu não consigo destravar o meu processo de vendas. Então ouça bem essa história. Alguns meses atrás eu recebi uma mensagem de um lead, né? A gente estava fazendo um anúncio para captar clientes aqui para nossa assessoria de marketing e a gente recebeu um contato de um empresário brasileiro, dono de uma empresa de construction na Flórida. E aí eu comecei a atender ele, e aí quando você está atendendo um lead que vem do tráfego pago, rola aquela ansiedade e tudo mais, eu não posso perder esse lead, paguei caro. E aí eu fui mandando uma, duas, três mensagens e esse cara começou a me colocar meio de canto. E nesse momento, qual que é a nossa tendência como empresário? É simplesmente ignorar esse cara, esse potencial cliente que, na verdade, a gente começa a olhar assim e fala, cara, de potencial não tem coisa alguma. Esse cara é um sacana, esse cara é um curioso. O cara tá de sacanagem, não quer nada, não quer comprar não, só quer saber o preço. E no fundo, não sei, né? Eu vou ser bem honesto, algo me dizia que eu não poderia largar de mão desse lead. E aí foi. E aí eu comecei a fazer algo que é exatamente onde eu vejo muitos empresários falharem, que é simplesmente fazer um follow-up, ou seja, seguir literalmente e continuar no pé daquela pessoa, daquele potencial cliente que você está atendendo. O que é fazer um follow-up que tanto se fala? É simplesmente num processo de vendas você não desistir desse potencial cliente e você continuar mandando mensagens, continuar interagindo com ele. E assim eu fiz. Só que eu não fiz isso por 2 semanas, gente. Eu fiz isso por vários meses. E eu posso te dizer que nesses vários meses, eu tenho até hoje a conversa aqui com ele, e ele se tornou cliente. Eu posso te dizer que ele respondeu muito pouco as minhas mensagens. Acho que foi algo, tenho certeza que foi algo por Deus mesmo, porque eu já havia extrapolado a quantidade de follow-ups. E aí, em determinado momento, esse cliente, que era um cara que eu tinha visto o perfil dele e vi que ele era um cara grande, eu percebi que ele foi se abrindo. E aí ele foi perguntando uma coisa, aí eu mandava 2, 3 mensagens, ele ignorava, aí ele começou a perguntar outra coisa, e de repente, gente, alguns meses depois, ele vai e marca uma reunião comigo. E aí ele marca uma reunião e adivinha o que acontece quando ele marca uma reunião? No momento exato que a gente marcou, ele não apareceu. E olha que nesse dia eu estava na fazenda e era um dia assim de descanso e cara, no fundo dá aquela raiva, mas você respira. Eu falei, cara, vamos lá de novo. Aí lá vai eu de novo no dia seguinte ou no mesmo dia também, mandei mensagem, aquela Joãozinho sem braço, nossa, eu acho que estava corrida aí para você, né, fulano, você não conseguiu aparecer na reunião, vamos reagendar? E aí aí eu consegui reagendar. E aí depois de muito esforço e alguns meses, né, o primeiro contato com ele foi em fevereiro. Depois de alguns meses, acho que foi em maio, eu consegui entrar numa videochamada com esse potencial cliente. E adivinha? Esse cara já entrou na videochamada, gente, totalmente aberto para ouvir o que eu tinha para oferecer para ele. E no momento que eu fiz o pitch e apresentei para ele o meu serviço, ele sem titubear e não teve nem quebra de objeção, ele fechou com a nossa assessoria. E por que eu estou contando essa história? Eu estou contando toda essa história para dizer que você que está aí agoniado, que é empresário como eu, que está doido para vender mais, que já viu o método A, B, C, D, que já usou o script X, Y, Z e não está dando certo, saiba que às vezes a gente está falhando por esquecer a essência do que é vender. O que é a venda, gente? A venda nada mais é do que você ter
você tem duas partes. Uma dessas partes é alguém que tem uma necessidade, que tem um problema para ser resolvido. E na outra parte da venda, você tem alguém, um vendedor ou empresário, que tem um produto, que tem algo para resolver a dor aqui dessa pessoa, para solucionar um problema. E no meio desse caminho, o que é estabelecido? Qual que é a ponte que liga essas duas pessoas? A venda. E essa venda, ela se dá como? Através de um relacionamento. Eu não estou querendo dizer que você vai se tornar amigo do seu cliente, que todo cliente você vai tomar cerveja no bar com ele. Não. Eu estou dizendo que a venda nada mais é do que um relacionamento. É um relacionamento. E a gente se esqueceu que a venda é uma interação entre dois humanos. Por mais que tenha IA no meio, mas é uma interação entre dois humanos. E nesse processo a gente se esquece que quando você encontra alguém, seja um amigo, pensa aí num amigo que você tem de longas datas, pensa a primeira vez quando vocês se encontraram. Tem muitos amigos, e eu tenho certeza que a maioria deles você encontrou uma, duas, três, várias vezes. E durante essas várias vezes, vocês ainda não se tornaram melhores amigos. Não foi na segunda vez que talvez você tenha chamado essa pessoa para ir para sua casa. Por quê? Num relacionamento de amigos ou de marido e mulher, de namorados, precisa haver uma construção. Relacionamentos são feitos o quê? De construções. A cada momento, a cada encontro, a cada rolê, a cada boteco que você marca com seu amigo para ir, você vai ganhando o quê? Confiança. Você vai conhecendo a outra parte, você vai se abrindo e ali há um processo de ganho de confiança. Então, por que se vendas é um relacionamento, você quer tratar a pessoa do outro lado não como alguém, como um agente, como um humano, e sim como um lead? Eu tenho uma certa birra com esses gurus de vendas, porque eu me incluo assim, de certa forma, como alguém que às vezes erro, porque eu falo muito lead. Gente, não é lead, é uma pessoa que está do outro lado. Eu trabalho isso muito aqui no nosso comercial da assessoria. É uma pessoa que está do lado de lá. Não é simplesmente um lead. Não é simplesmente um número, um dado. Essa pessoa precisa ser tratada como uma pessoa. E como alguém que você encontra agora, se você virar a esquina ali da sua casa e encontrar alguém que por mais que esteja com a camisa do seu time, cara, você não vai, em sã consciência, sair convidando essa pessoa para sua casa de cara. Você vai primeiro conhecendo essa pessoa, entendendo quem que é essa pessoa. E num processo de venda, às vezes a gente está muito isso, a gente está tão vidrado, gente, que do lado de lá tem leads, e aí quando você está fazendo tráfego pago, anúncio no Google, anúncio no Meta, e está chegando muitos desses leads, o que acontece? Você começa a ficar viciado em atender rápido as pessoas e descartar rápido essas pessoas, porque não são pessoas, são leads. Mas, cara, se a gente simplesmente olhasse para essas pessoas que estão chegando no nosso pipeline, no nosso funil de vendas, como pessoas, a gente viraria para os nossos vendedores e falaria, cara, é gente. E como qualquer pessoa e qualquer relacionamento, você precisa construir uma base de confiança. E essa base de confiança não é feita com um encontro apenas. Dificilmente você que está aí, que tem um namorado, uma namorada, um marido, um esposo, uma esposa, você no primeiro encontro, dificilmente você pegou um anel e falou, agora, a partir de agora, eu quero que você seja minha esposa. Beleza? É nesse primeiro encontro. Não, você não faz isso. Você não faz isso. Isso daqui, gente, demorou 2 anos. Eu demorei 2 anos, na verdade, 2 anos e meio, o meu processo de namoro, noivado e casamento. Por quê? É um processo que a cada momento, a cada estação, você vai ganhando confiança, você vai quebrando objeções, e houveram objeções na minha trajetória com a minha esposa. E aí, a partir do momento que você vai trilhando esse caminho sem o ego, o ego tem que ficar de lado, você consegue chegar no objetivo final, que no seu caso, no meu caso como empresário, é a venda. Então,
Dito isso, o que se torna fundamental então no processo de vendas? O bom e velho follow-up. E quantas empresas, gente, quantas empresas, empresários que eu lido, que às vezes nem sequer sabem o que é um follow-up, ou se sabem, não estão dispostos a fazer. Ah, Rafael, mas eu não quero ser desagradável, eu não quero ser desconfortável com a pessoa do lado de lá. Cara, para pensar, a pessoa do lado de lá tem um problema, tem uma necessidade. Por exemplo, se você é um empresário da área de construction na América, a pessoa do lado de lá tem um sonho. A pessoa do lado de lá tem uma necessidade para que no verão ela organize melhor o HVAC da casa dela, para que ela não passe aperto na questão do aquecimento da casa dela durante o inverno. A pessoa do lado de lá, ela quer sentir que a casa dela esteja mais bonita, seja um ambiente mais agradável para a família. Se você trabalha com house cleaning, da mesma forma, há um problema do lado de lá. Há uma família com pouco tempo para tratar a limpeza da casa. E uma casa suja, ela afeta o mental das pessoas que habitam nessa casa. Então, a sua limpeza, você que é empresária, dona de house cleaning, a limpeza das suas helpers, ela muda a vida de alguém. Por mais que essa pessoa não fale, você mudou a minha vida. Cara, você está resolvendo um problema. Então, por que não? Por que não insistir, sabendo que do lado de lá tem alguém com um problema para ser resolvido? E essa pessoa, muitas das vezes, vai chegar mesmo com a barreira, gente, com as barreiras lá no teto, desconfiadas, porque a gente desconfia de vendedor, cheia de traumas, a gente vive isso todo dia aqui na assessoria. Boa parte dos clientes que a gente atende já chega com o discurso, eu tinha uma outra assessoria, o pessoal trabalhava dessa forma e não estava legal. Eu trabalhei com assessoria por 6 meses, não tive nenhum resultado. Eu tinha uma assessoria que os caras pegaram meu dinheiro e correram. Então do lado de lá tem alguém com trauma. Então se no primeiro encontro com esse potencial cliente, com essa pessoa, se você leva um fora nesse primeiro encontro, leva um não, leva um gelo. Pior coisa que existe no processo de venda é quando a pessoa não fala nem sim nem não, ela fica calada. Aí você vê o azulzinho lá no WhatsApp e essa pessoa não responde. O que você faz nesse momento? O que você faz nesse momento? É esse o momento que você tem que deixar o seu ego de lado. E você tem que lembrar que do lado de lá talvez tenha alguém cheio de traumas. Talvez tenha alguém que você precise, com um jeitinho, fazer perguntas. Com um jeitinho, gerar uma conexão. Porque relacionamento é sobre conexões. E eu sempre busco fazer isso nas minhas calls de vendas aqui da assessoria. Eu sempre já entro na call com outro brasileiro. E aí, de onde você é no Brasil e tal? Eu era de tal cidade. Cara, dali as portas já vão se abrindo porque rola uma conexão. Esse cliente mesmo, né, que a gente fechou agora em maio, que demorou vários meses dando follow-ups, cara, eu deixei o ego de lado. Eu mandava várias mensagens, ele mal me dava moral. E eu também buscava gerar o quê? Conexão. Então, quando você for fazer um follow-up, Rafael, beleza, eu estou entendendo o que é fazer follow-up, eu continuo ali no pé da pessoa. O que eu falo nesse follow-up? Gente, vendas é conexão e gerar valor. Gera conexão, de alguma forma tente se conectar com essa pessoa, a realidade dela, entenda quem que é essa pessoa, para de preguiça, entra no Instagram dessa pessoa, busca referência. Se alguém te indicou, fala, cara, me explica um pouco mais sobre esse cliente que você me mandou aqui. Cara, faz o trabalho de casa, faz o dever de casa, gere valor para esse cliente mesmo. Cara, eu ia lá, mesmo com ele me dando bolo, me dando gelo, eu ia lá, pegava os números do Google Ads, mostrava, olha aqui fulano, olha quantas pessoas estão pesquisando por landscaping aí na sua cidade, na sua região, quantas pessoas estão pesquisando pelo serviço de corte de grama. E eu ia lá, apresentava esses números. Gente, isso dá trabalho, isso demora.
Mas é o que eu estava fazendo? Gerando valor. Eu via que ele não me respondia. Teve um dia que eu falei, fulano, tá mais difícil. Tá mais difícil ganhar do seu Flamengo do que falar com você. Eu falei, na verdade, ao contrário. Tá mais fácil ganhar do seu Flamengo do que conseguir falar com você. E ele me respondeu. Só que quando entrou na call de vendas, o cara estava totalmente aberto. Porque esse relacionamento foi sendo construído, gente. Então, façam follow-up. Mude a palavra follow-up como insista no relacionamento com esse cliente, com essa pessoa que está do lado de lá. Se alguém chegou e mandou mensagem para você, uma text message, mandou um WhatsApp, fez uma ligação, cara, anota isso em algum lugar. Anota, CRM, não sei o que, cara, anota num caderninho. Fixa essa conversa no seu WhatsApp Business para depois você entrar em contato com essa pessoa. Deixa eu abrir um parênteses para vocês, gente. Tá todo mundo corrido. Não é só você, alecrim dourado, empresário, não sei o que, não sei o que. Cara, o cliente do lado de lá, ele também tá numa correria lascada. Pensa só alguém que manda uma mensagem para você de manhã no seu WhatsApp, e aí você entra de cara, já manda texto, manda um monte de coisa. Cara, você já parou para pensar que essa pessoa que não te respondeu ao longo do dia, depois que você se apresentou, ela pode ter tido 1 milhão de WhatsApp que chegaram para ele ou para ela? Ela tem mensagem do marido, do esposo, do filho, tem mensagem da empregada, tem mensagem do grupo de condomínio, tem mensagem da igreja, tem mensagem da empresa, tem mensagem do contador. Tá tudo indo pro mesmo lugar, text message, tá tudo indo pro direct, tá tudo indo pro WhatsApp. E por que a sua mensagem é a mais especial de todas para ela parar a vida dela? Deixa eu ver aqui se tal vendedor me respondeu. Cara, não. Enquanto você está aí pensando, roendo unha, será que eu respondo ou não? Será que eu vou ser ousado? Será que eu vou ser bobo de ficar correndo atrás dessas pessoas? Cara, essa pessoa, ela passou algumas horas por distração, ela não conseguiu ver sua mensagem, só que nessas 2, 3 horas que teve um gap, um monte de mensagem já entrou no WhatsApp, na text message dela, e aí quando ela lembrou do serviço que ela estava pesquisando mais cedo, ela já não lembra de você. Ela já não lembra de você. E aí ela vai no Google, já pesquisa outra companhia, e ela já está conversando com outra companhia, e mais uma, e mais outra. E aí no dia seguinte ela já tem 2 orçamentos na sua mesa. Enquanto isso, você está praguejando essa pessoa. Ou mais, pior. Enquanto isso, talvez você já apagou a mensagem dela só de raiva. Bando de povo à toa, mandando mensagem, curioso, só dá curioso. Aí você vira pro time do marketing, só vem curioso, só vem curioso. Só lead desqualificado. Cara, enquanto você não tratar lead como pessoa, enquanto você não fizer um follow-up efetivo na sua companhia, você não vai crescer. Você vai torrar dinheiro com marketing, a sua taxa de conversão vai ser baixa, o seu crescimento vai ser devagar e você vai ficar quebrando cabeça, pensando no próximo script, no próximo modelo de vendas, no próximo funil, pensando em demitir o seu time porque o seu time não vende. Então esse vídeo é para isso, é para você, empresário, abrir os seus olhos. Venda é relacionamento e você precisa tratar leads como pessoas e entender que num relacionamento existe um processo de ganho de confiança, que isso é feito com insistência, isso é feito com geração de valor, com quebra de objeção e com conexão. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Aqui eu estou sempre compartilhando conteúdo sobre marketing, sobre vendas para empresas brasileiras, companhias americanas. E se você se interessou no nosso serviço de assessoria de marketing, entre em contato. Nosso contato está aqui abaixo na legenda desse vídeo. E vai ser um prazer conhecer você, a sua história e a sua companhia e poder te ajudar no crescimento aí do seu business. Valeu!